paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Bom dia a todos e a todos, sejamos todos muito bem-vindos. Peço para alguém que estiver aí do outro lado, ver se está saindo bem a voz, porque eu estou com um equipamento aqui diferente. Por gentileza, alguém escreve aí se a voz está saindo. Então, vamos começar, né? Espero que estejam escutando direitinho. Bom dia a todos e a todas. Sejamos muito bem-vindos a mais um programa pela Web Rádio Cristo. Obrigada, Eliana. Sejamos muito bem-vindos pela Web Rádio Cristo Consolador para mais um programa dos sábados pela manhã. Um programa que vai nos aquecer o coração, que vai nos deixar mais leves para passar esse final de semana, porque até começa com um tema tão bom, a gente vai falar sobre paz. Quem é que não quer, né? Quem é que não precisa, né? Então vamos à primeira leitura do livro Pão Nosso, psicografia de Chico, ditado por Emmanuel, e o título é Tenhamos Paz. É retirado da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, está lá no capítulo 5, verso 13, e diz assim: tende paz entre vós. Então, eu já falei aqui uma vez, mas vamos recordar, essas cartas ou epístolas de Paulo, então, que cartas eram essas, né? Paulo começou a fundar as primeiras comunidades cristãs, então ele fundava num lugar, mas ele tinha que ir para outro lugar fundar. Então ele sempre andava com dois discípulos dele. E aí ele deixava um, quando aquela comunidade já estava bem estruturada, ele deixava um, seguia com o outro para outra cidade. E naquela época era muito difícil, gente. As caminhadas eram todas a pé ou em lombo de burro. Uma única vez a gente tem notícia que Paulo pegou um navio para ir fundar uma outra comunidade cristã. Então, quando aquela comunidade, ou a primeira que ele tinha formado lá, dava algum problema, ele pensou: como que eu vou fazer se eu for voltar lá para resolver o problema? O meu trabalho não vai para frente, porque ele só ia ficar na estrada, né? Então, numa noite, ao ele fazer a prece dele, firme para Deus, em lágrimas mesmo, em prantos, ele falou: o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para conseguir deixar aquelas primeiras comunidades que eu fundei, deixar elas prosperando, né? Se eu for, eu vou ficar só na estrada, né? E aí Jesus apareceu para ele e falou: não te preocupes, a partir de hoje você ficará com Estevão. Olha só, gente, com Estevão. Estevão será o intermediário entre nós dois. Então, tudo que você tiver de dúvida, de aperreio, você fala com Estevão. Estevão
será o meu tradutor. E aí vejam vocês, né? Estevão, que Paulo, quando ainda Saulo de Tarso, havia morto, né? Por ordem dele, né? Apedrados no circo. E aí Jesus, então, aparece com esse momento, né, de reconciliação entre esses dois, né? Maravilhoso. E a partir daquele momento, Paulo, quando tinha algum problema com as comunidades lá, Paulo se inspirava, pedia para Estevão e Estevão falava: fale. Então, olha só, depois que Estevão, inspirado por, depois que Paulo, inspirado por Estevão, falou, aí nesse caso, Paulo já escreve dos Tessalonicenses, tende paz entre vós. Então, a gente já pode imaginar que a comunidade cristã que Paulo havia formado lá em Tessalônica devia estar se degladiando, né, gente? Devia estar, não estava nada em paz, né? Então, vejam só. E aí, Emmanuel vai nos explicar o teor dessa mensagem. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face ainda à ignorância e à belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior. Olha, gente, serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Então, aqui nós já temos a lição melhor. Tem um conflito diante de nós, vamos procurar o nosso eixo, o nosso centro, a nossa serenidade. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Então, né, aqui Emmanuel está falando que a nossa mente possui, assim, várias pessoas que comandam ela. Nossa mente, né, a gente sabe que tem interferências. Então, nós vamos ver quais interferências nós queramos ter na nossa mente. Então, a preocupação com quem chamamos para perto de nós espiritualmente, com as nossas atitudes. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Então, olha, a gente sofre tanto de ver as pessoas sofrendo, né? A gente vê lá a faixa de Gaza, que desumanidade acontecendo naquele lugar. A gente vê lá na Ucrânia, a gente vê tanto lugar em conflito, agora no Irã, né? Então vejam só como é que a receita, ó, quando todos os centros individuais de poder dominados em si mesmo, quer dizer, quando cada um de nós soubermos movimentar os nossos centros de poder, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Então a guerra depende de cada um, cada um. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Então, isso quer dizer o quê? Os irmãos mais velhos em experiência. Vamos trazer para o nosso lar, para a nossa casa. Vou colocar o exemplo meu. Cada um coloque o exemplo que achar conveniente. Eu aqui dessa casa sou a mais velha. Então, quando eu percebo que tem alguma coisa, algum ruído na comunicação entre os outros participantes da casa, eu, por mais velha, por mais experiente, tenho por dever ser aquele eixo do equilíbrio.
Porque se aquela pessoa mais velha, em experiência da casa, se desestrutura, desestrutura a casa inteira. Então, olha a responsabilidade. Educar a visão, educar a audição, educar o gosto e educar os nossos ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Então, se a gente quiser ser pacífica, nós temos que educar os nossos olhos para quê? Eu posso ver de tudo, mas eu preciso só guardar comigo aquilo que for bom. O que for ruim, eu não vou ficar gastando tempo com os meus olhos naquilo que for ruim. Eu posso escutar tudo, mas eu retenho comigo só aquilo que for bom. Então, assim como os gostos, eu posso ter N gostos, mas eu tenho que escolher qual gosto que vai trazer a paz no meu ambiente. Ah, eu gosto de escutar música. Ótimo. Eu gosto de escutar música. Tem que ser baixa. Porque a pessoa que está lá no outro cômodo necessariamente não gosta da mesma música que eu gosto. Então, aí entra o respeito. Né? Essas pequenas coisinhas do dia a dia trazem a paz. Olha só, geralmente vemos, ouvimos e sentimos conforme as nossas inclinações. E isso é mesmo, né? Cada um de nós tem o seu ponto de vista. Então, dependendo do nosso ponto de vista, é que nós vamos ver a coisa. Aquele dia que a gente está mais para baixo um pouco, a gente vai ver assim o céu meio nublado. No outro dia que a gente está melhor, o céu pode até estar meio nublado, mas a gente fala, nossa, vai ficar sol, já já vai vir um sol tão bonito. Entende a diferença? Então, olha só, geralmente ouvimos, vemos, sentimos conforme as nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Aí é que é. Meus amigos, a nossa mente, às vezes, nos prega peças. É muito comum nossa mente pregar peças. Vou dar um exemplo bem corriqueiro. Esses dias, minha filha chegou do serviço e ela falou assim, mãe, você não tinha posto o tapete ali na sala? Eu falei, não, eu deixei para você pôr o dia da faxina, porque eu controlo a casa todo dia, né? Aquela controladinha básica, mas quem faz a faxina é ela, né? Eu falei, não, deixa. Ela falou, mãe, você acredita que eu vi lá no meu serviço, eu imaginei a sala, eu vi você colocando o tapete branco aqui na sala? Eu falei, vê como a nossa mente é. Então, a nossa mente, gente, prega peças. Prega peças mesmo. Então, ó, nós vemos segundo a nossa realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Então, uma coisa que a gente escuta, uma coisa que a gente vê, vai ter um peso diferente de acordo com as nossas perturbações internas. Olha só. Então, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente ouve, será que é 100% aquilo que é a realidade da coisa mesmo? Talvez não. Não é mesmo? Porque nós temos as nossas perturbações internas. Todos nós temos. E aí, dependendo de como está aquela perturbação menor ou maior, a gente vai ver a realidade de uma maneira diferente. Olha só. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos a serenidade em torno dos nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Então, a cada um de nós aqui, sejamos velhos, sejamos jovens, sejamos maduros, sejamos até adolescentes, a cada um de nós cabe fazer a serenidade no ambiente em que nós estivermos.
Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. É verdade. Quem é que consegue fazer alguma coisa, trabalhar no bem sem calma? Sem a paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então, às vezes, a gente se pega rezando pela paz no mundo, mas nós mesmos, dentro de nós, estamos fazendo a nossa guerrinha interna, a nossa guerrinha aqui familiar, não é mesmo? Então, a paz do mundo vai depender da nossa paz. Façamos nós a nossa paz interna, no ambiente em que nós estivermos, vamos deixar a nossa casa pacificada, vamos deixar o nosso local de trabalho pacificado. E assim, cada um fazendo isso, aos poucos vai entendendo a necessidade da paz. Não é mesmo? Achei muito bonita essa parte, essa página, porque a gente precisa tanto de paz e às vezes a gente esquece, né, que às vezes a paz está dentro de nós, que é a única que nós podemos deter. A gente pode até querer paz lá para o Oriente Médio, pode desejar paz, mas a paz que nós conseguimos fazer, efetuar, é a dentro de nosso coração, não é mesmo? Então, olha só. Agora, gente, nós vamos estudar o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, nesse livro que chama Luz Imperecível. E hoje é um título muito que eu gosto. Familiares. Olha só. E é retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46. E diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. Essa passagem é muito interessante. E falando ele ainda, né? Então, né, o Mateus está escrevendo que Jesus estava falando para a multidão e estavam lá fora do ambiente que ele estava, chegaram lá fora a mãe de Jesus e seus irmãos, que queriam falar com ele. Chama Jesus aí, que nós queremos falar com ele. Então vamos entender direitinho essa passagem. E falando ele ainda. Ensinar foi uma constante na vida de Jesus, sendo a lição falada tônica da sua mensagem. Isso quer dizer o quê? Que Jesus não escreveu nada de punho e deixou escrito para nós. Tudo que ele nos deixou foi falado de boca e assim escrito pelas outras pessoas, ou que estiveram com ele, ou que escutaram falar dele. Meus irmãos, vocês me dão licença só um minutinho? Só um segundinho, por favor.
Pronto. Bem, obrigada. Viu? O programa ao vivo é assim. Então, essa passagem de Jesus, né? Ele estava lá pregando para a multidão, chega a mãe e os irmãos e querem falar com ele. Então, vamos ver. E falando ele ainda, foi o começo da frase. Ensinar foi uma constante na vida de Jesus, sendo a lição falada a tônica da sua mensagem, portadora da vantagem de ser adequada às circunstâncias, necessidades e o momento de atender à reação dos presentes. Então, Jesus falava, e como Jesus conseguia perceber o íntimo de todas as pessoas, e ele consegue perceber o íntimo de todos nós, ele falava de acordo com a necessidade que aquela grande maioria tinha naquele momento. O mestre permanece falando através das pessoas de boa vontade e bem intencionadas. Então, isso quer dizer o quê? Que hoje em dia o mestre fala como? Através dos livros, através das pessoas que estão tentando repassar a mensagem dele. E o advérbio ainda, porque fala assim, e falando ele ainda, então esse advérbio ainda traz em seu íntimo o conteúdo da misericórdia, assegurando a manutenção de sua mensagem atingindo os corações. Então, por que fala? E falando ele ainda, porque ele já tinha dado a mensagem, mas ele percebeu que uma grande parte das pessoas que ouviam ele não haviam captado o profundo da mensagem, e ele continuou falando ainda. Aí, falando ele ainda, a multidão, vamos entender esse a multidão. A massa da população é, sem dúvida, o ponto de partida de todos aqueles que se dispõem ao caminho da redenção. Isso quer dizer o quê? Que ninguém progride sozinho. Não adianta, gente, a gente se encafurnar num apartamento, sozinho, não querer conviver com ninguém, porque fulano me estressa, porque Beltrano pensa diferente. Ninguém. Nós só crescemos no convívio com as outras pessoas. Então, olha só, na medida em que a consciência se faz, torna-se natural a saída vibratória da multidão ao lado do respeito e valorização da sua presença como instrumento operacional necessário ao crescimento. Olha só. Então, depende da vibração daquela multidão. E aí Jesus ia falando de acordo com a presença deles, de acordo com o que eles estavam sentindo. Jesus trabalhava com a multidão, era seguido, era reverenciado por essa multidão, que o aplaudiu em sua entrada de Jerusalém e bradou irreverente, manifestando crucifica-o, poucos dias depois. Né? Então, nós sabemos que o mesmo povo que aplaudia Jesus, na outra semana estava lá gritando por ele. Ciente desta volubilidade, recomendou Jesus como providência acauteladora: não irei pelos caminhos da gente. Está em Mateus. O que é esse não irei pelo caminho da gente? É que a gente não tem que ir pela cabeça do outro, não é mesmo? A gente recebe uma mensagem e temos discernimento. Será que isso faz sentido? Será que é assim? Isso é bom? Qual tem sido a nossa posição? Integramos a multidão? Estamos saindo da multidão? O conhecimento de hoje nos felicita, nos conduz? Olha só, que lindo. O conhecimento de hoje nos felicita, nos conduz a reflexões capazes de estabelecerem conclusões claras de que, se a luta é individual,
A alienação quanto à própria real situação espiritual só nos afastaria do objetivo, a vitória do eu Cristo. Então vamos entender. A luta é individual, é de mim para comigo mesmo. A luta de cada um de vocês também é individual. É de vocês que vão ter que, né, lutar contra as coisas ruins que tem dentro de vocês. Da mesma maneira que eu luto individualmente com as coisas ruins que ainda tenho dentro de mim. Essa luta é individual. Mas olha só, a real situação tem que ser no convívio com os outros. Eu luto individualmente para me melhorar, mas eu tenho que conviver com os outros para essa minha melhora ser efetiva. Então, olha só. Então, olha, e falando ele ainda a multidão, então a importância da multidão. Multidão aqui no sentido é com quem nós convivemos. Nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, né, colegas de trabalho. Então, se a luta é comigo para me melhorar, mas eu tenho que me melhorar com o convívio das outras pessoas. Porque é muito fácil a gente viver bem sozinho. Não tem ninguém para contrapor aquilo que eu faço. Eu como a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu limpo a casa a hora que eu quero, saio fazer compra a hora que eu quero. Quando eu estou em família, é diferente. Tem que haver um consenso. Nós crescemos nesse consenso. E a próxima frase, eis que estavam fora, Maria e os irmãos. O povo aglomerado impedia seus familiares de se aproximarem. Então, tinha muita gente ao lado de Jesus e Maria, sua mãe e seus irmãos não conseguiram chegar até ele. Do mesmo modo, nós mesmos, pertencentes à grande família de Deus, e em consequência da família de Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, né? Multidão que inclui vasta gama de valores externos e internos, na forma de obstáculos naturais e de convenções, conceitos, condicionamentos milenares. Então, olha só, vamos nos pôr na colocação de Maria e dos irmãos de Jesus. Estavam lá fora e queriam se aproximar de Jesus. Vamos ver. Mas olha só os obstáculos que nós temos. Temos obstáculos naturais de toda ordem. Convenções, conceitos, condicionamentos milenares, né? Às vezes, a gente está numa rodinha de amigos e o que acontece? Começa a falar sobre religião. Ah, gente do céu. Então, vou dar um exemplo. Semana retrasada, eu fui para Natal de carona com uma pessoa, né? Uma senhora que deu carona para outra senhora. E aí, a senhora da carona, que pegou carona também, era de outra religião, não era cristã. E aí, ela lá no meio e ela muito radical. E lá no meio da conversa, ela falou assim: ah, esses cristãos que só sabem pedir. Gente, me subiu um fogo. Mas eu fiquei quieta, né? Eu estava no carro da outra que estava dando carona para nós duas, né? Fiquei quieta. E aí ela continuou, sabe? Porque cristão é isso, cristão aquilo, aí também eu não podia ficar quieta, né, gente? Não podia ficar quieta, né? Eu falei, olha, não necessariamente nós cristãos só pedimos. Não necessariamente. A gente agradece. Agradece a hora que acorda, o dia que nasceu, agradece por estarmos enxergando, agradece por ainda conseguirmos andar. Se por acaso não estivermos conseguindo andar ou não conseguirmos enxergar, nós pedimos força para passar por esse momento. Mas nós somos agradecidos a Deus pela vida, por tudo aquilo que temos, por tudo que somos, nós somos muito agradecidos. Aí a dona do carro que estava dirigindo, né, falou, é verdade, é verdade. E aí a conversa se encerrou.
Mas tem hora que a gente tem que se colocar mesmo, né? Então, frente a esta verdade, quando identificada com discernimento, o ser que deseja aproximar-se dos legítimos padrões que o Evangelho propõe, diligenciará recursos a fim de vencer os óbices que passam a ser instrumentos de projeção no rumo de novos degraus evolutivos. Então, olha só, quando a gente identifica aquilo que a gente é, aquilo que a gente quer ser mesmo, o que vai acontecer? Nós vamos ter recursos mesmo, para subirmos um degrauzinho, subirmos um degrauzinho. E aí a próxima parte vem sua mãe. Ó, a frase é assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe, Maria de Nazaré, esposa de José, que era carpinteiro, profissão essa que ele ensinou a seu filho Jesus. Não é deste carpinteiro, filho de Maria, o espírito de evolução extraordinário, tanto que o anjo Gabriel, enviado por Deus à sua cidade na Galiléia para anunciar-lhe o nascimento de Jesus, falou assim: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. É a maneira que Maria recebeu um espírito, que na Bíblia eles falam um anjo, e o espírito anunciando que ela ia ser a mãe do Salvador. Primou pela, estamos falando de Maria, primou pela humildade e obediência nas bodas de Canaã. Nos advertiu ao dizer aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Isso aqui é interessante, que foi o primeiro milagre de Jesus, né? Maria estava na festa dos amigos, do casamento, Jesus também, né? O casamento dos amigos dele. E naquela época, uma festa sem vinho à vontade não era uma festa. Mas vinho era, eles escolhiam os melhores vinhos para servir aos convidados. E chega lá uma certa hora da noite, a festa, o vinho acaba. E Maria, vendo os amigos dela, os anfitriões, né, desesperado, não sabia o que fazia, Maria chegou para Jesus e falou: meu filho, dá um jeito aí, ó, o vinho acabou. Ele falou: mãe, ainda não é a hora, mãe, não estou pronto, mãe. Ela falou: puxa, meu filho, você vai deixar nossos amigos passar vergonha perante. Aí, né, que filho que aguenta um pedido da mãe? E ainda mais Jesus. Jesus falou para ela: manda eles trazer as tinas de água, né? Porque aqueles tina grande assim, né? Aqueles vasos de barro enorme, né? Onde ficava guardado o vinho. Aí chegou a água e Jesus, né, manipulou as energias ali e transformou a água em vinho. Então, olha só, primou Jesus pela humildade e obediência. E aí Maria de Nazaré também primou pela obediência, porque ela falou assim para os empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Aí Jesus falou: traz as tinas d'água lá. Sobreviveu aos serventes, sobreviveu ao seu esposo José, porque José morreu antes de Maria. Maria desencarnou já em idade em Éfeso, onde morava na companhia de João, o apóstolo querido, né? Porque foi lá na cruz, aos pés da cruz, Jesus recomendou a João, o evangelista, que era o mais novo dos apóstolos dele, recomendou que ele cuidasse Maria. Tanto que foi o único dos apóstolos que não foi morto. João Evangelista morreu de velhice. E ele cuidou Maria até os últimos momentos de Maria. Então, olha só. Maria era prima de Isabel. Lembra que Isabel era mãe de João o Batista, aquele que, né, batizava no deserto. E eis que Isabel, tua prima, concebeu. Tinha irmã
também por nome de Maria, casada com Cleófas, ou Alfeu, mãe de Tiago Menor, Judas, Levi, José, Simão e outro de nome Salomé, casada com Zebedeu, cujos filhos eram João, o evangelista, e Tiago Maior, um dos mais íntimos apóstolos de Jesus. Por que que fala que João, evangelista, e Tiago Maior eram os mais íntimos de Jesus? Eram os que tinham maior mediunidade. Todas as vezes que Jesus precisava de companheiros que tivessem um grande vigor na mediunidade, ele chamava João, Tiago e Pedro também. Então, olha só, Tiago e João, ao lado de Pedro, presenciaram praticamente todos os fatos culminantes da vida de Jesus, como, por exemplo, a transfiguração no Monte Tabor. Jesus subiu para o Monte Tabor e chamou os três, Tiago, João e Pedro. Subiu lá para cima e lá todos viram Jesus se transfigurando num ser de luz pura e viram quem? Elias e Moisés. Pedro ficou tão encantado com essa visão lá no Monte Tabor que falou para Jesus: Mestre, quer que eu construa 3 tendas para vocês 3, para a gente ficar aqui por um tempo grande? Imagina, gente, como estava aquele ambiente ali em cima do Monte Tabor, com esses 3 espíritos ali que materializaram Jesus, Moisés e ele. Deve ter sido assim. Tanto que Pedro já queria que fizesse 3 tendas. Jesus não falou nada, só adormeceu eles dormiram, e aí os 3 conversaram lá, coisas que interessavam só a eles, né? Em sua obra, escreve Emmanuel, geralmente, quando os filhos procuram carinhosamente a intervenção da mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitam de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais, mas chorando com as mães. Não é mesmo? O pai é aquela figura mais forte, onde ele discute com o filho, mas o filho corre e chora no colo da mãe. Interpretada como justiça por anjo tutelar do cristianismo. Às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. E é mesmo, né? Nós sempre recorremos a Maria nas nossas aflições. A par desta referência, evidencia-se o sublime ensinamento que a expressão mãe sugere ao nosso entendimento. Aí reside a sede inenarrável dos mais valiosos sentimentos que, gerados nas fibras do coração, serão capazes, ao lado da razão, de nortearem rotas e promover os mais extraordinários lances na jornada empreendida. Então, essa parte foi só para falar o papel de Maria, o nosso papel de mãe. E seus irmãos, então Maria e seus irmãos estavam lá do lado de fora chamando Jesus. Nas línguas faladas na Palestina, naquele tempo, não havia o termo primo, não existia no vocabulário. Todos eram chamados de irmãos. Mesmo no Brasil, em vários lugares, subsiste a designação primos irmãos, né? Não tem gente que fala, isso aqui é meu primo irmão, porque é, né, filho da tia. Segundo consta o vocabulário, o vocábulo foi usado por São Jerônimo, sábio que dedicou a sua vida ao estudo das Escrituras, quando realizou a tradução denominada Vulgata Latina. Então, gente, aí começa as diferenças que tem as traduções da Bíblia. A Bíblia foi escrita em hebraico, aí depois São Jerônimo transcreve ela
para o latim. Aí a gente já vê que em toda a transcrição se perde sentido um pouquinho das coisas. Depois do latim, ela foi transcrita para o grego. Aí aconteceu a maior desordem na tradução da Bíblia. Quando passou para o grego. E depois do grego, passou para todas as outras línguas. Então, para ver como a gente precisa saber interpretar a Bíblia e não ler literalmente, porque é muito importante saber interpretar. Em Lucas, temos o anjo Gabriel falando a Maria, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que ele era chamada de estéril. Então, quando Maria, o anjo, o Espírito chegou a Maria para anunciar que ela seria mãe de Jesus, ele também falou que a prima dela, Isabel, já estava grávida de 6 meses. Então, João o Batista é 6 meses mais velho que Jesus. E Isabel já era velha em idade, né, e assim mesmo concebeu. Ainda hoje persistem as polêmicas sobre o fato que Jesus tinha ou não irmãos, porque ali fala, né? Chegou Maria e seus irmãos. Aí fica a interrogação: eram irmãos de sangue ou eram irmãos como se falava antigamente? Para nós não nos importa, né? Claro que Jesus deveria ter tido irmão. Maria não foi casada com José, né? Poderia ter tido mais filhos, claro. Mas como para nós não importa isso, porque nós estamos atrás das pegadas do Filho de Maria, Jesus, não é mesmo? Então, a par disso, o estudo visando retirar da letra o espírito que vivifica sugere que por primogênito não se considere apenas o primeiro de vários filhos, mas principalmente de que ele estará sempre à frente de quantos vão se elegendo conscientemente como filhos do mesmo Pai. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, o princípio do primogênito dentre os mortos, para em tudo tenha preeminência. Isso está em Colossenses. Para nós espíritas, a questão da virgindade de Maria envolve o conhecimento e exemplificação do Evangelho. Maria, Virgem Maria, quer dizer como era a vida dessa criatura. Era uma vida do bem, era uma criatura do bem, simples, pura nos seus pensamentos. Então, todos nós precisamos dar corpo ao Cristo em nossas vidas. Só conseguiremos fazê-lo com o sentimento, o pensamento, a palavra, a ação. Virgem é tudo que é o do bem. Legitimamente, o ser consciente de seu papel no conceito evolutivo reconhece sempre em cada companheiro um irmão em Cristo, constituindo isso, na essência, que há uma única família universal, tendo o Criador por Pai e a misericórdia, né, por bondade. Olha só. Então, somos todos filhos de um único Pai, que é Deus que nos criou a todos, em espírito simples e ignorante. E, então, toda a humanidade, podemos nos considerar como irmãos mesmo. E aí o final, pretendendo falar-lhe, né? Maria e os irmãos estão lá querendo falar. Podemos ter o propósito de nos dirigir a Jesus e aos amigos espirituais. Os impedimentos, quando existem, não são da parte deles, não, mas da nossa, a expressarem as nossas deficiências e dificuldades que ainda nos são inerentes. O Evangelho é a fonte que nos inspira, é a fonte que nos ensina, através dos exemplos de Jesus, como superá-los. Zaqueu, que era baixo em altura, subiu a figueira para ver Jesus passar.
já que a sua pequena estatura e a multidão era um empecilho quase que insuperável. Pequena estatura reflete sua pequenez espiritual. Está vendo, gente, como para ler o Evangelho de Jesus, a Bíblia, a gente precisa entender. Vai falar, por que Jesus tinha que falar que Zaqueu era baixo? Mas não era Zaqueu era baixo. Então Jesus falava por parábolas, por metáforas. Ele falava baixo e que ele subiu a figueira. Era baixo em quê? Olha só, pequenez espiritual. E aí ele subiu a figueira. O que quer dizer? Zaqueu era uma pessoa que tinha uma pequenez espiritual, mas ele começou a escutar falar de um tal de Jesus. E ele começou a se interessar. Que cara é esse que só fala de amor, de pregar o bem, de fazer a bondade? E Jesus chegou na cidade de Zaqueu. Zaqueu pequeno, olha a metáfora, subiu na figueira. E o que aconteceu nesse dia? Jesus, no meio daquela multidão, olhou lá para cima na figueira e falou: Zaqueu, desce, eu quero ir jantar na tua casa. Uhul! O povo ficou, que absurdo, Jesus jantar na casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem que ele emprestava dinheiro a juros. Pensa um pouco. Ele emprestava dinheiro a juros. Jesus ia jantar na casa de Zaqueu. E aí foi um encontro belíssimo, gente. Porque Jesus sabia que Zaqueu já tinha sido tomado pelas palavras de Jesus já há muito tempo. E que então Jesus fez questão de ir para a casa de Zaqueu só para esperar realmente saber como que era. Aqui não fala, mas eu vou falar para vocês como é linda essa passagem. Jesus chega lá e aí Zaqueu, emocionadíssimo, né? Manda os empregados dele fazerem um jantar para Jesus, os discípulos dele lá, os mais chegados, tal. E Zaqueu fala assim, Senhor, eu, tipo assim, ele fala, né? Com as minhas palavras, eu cobro o imposto, mas a partir de hoje, eu cobro imposto não, eu empresto dinheiro a juro e cobro, mas a partir de hoje eu vou te prometer, eu vou devolver o dinheiro que eu peguei a mais das pessoas, eu cobrei um juro maior. Não só vou devolver, como vou dar em dobro aquilo que eu peguei a mais. Olha, gente, percebe? Ali foi a rendição de Zaqueu. Então, quando ele fala que ele subiu a árvore, é esse. Ele já subiu um passinho, ele já reconheceu o que ele fazia de errado e já restituiu. Então, nesse caso, gente, Zaqueu não precisou esse erro que Zaqueu cometeu na vida toda, de pegar dinheiro, emprestar e cobrar maior juros, esse erro Zaqueu já resgatou ali na hora com Jesus. Falou assim, mestre, estou devolvendo agora. Chamou a pessoa que ele devia, mandou chamar as outras que não estavam ali, e ele devolveu em dobro aquilo que ele tinha pegado a mais das pessoas, quando ele emprestava. Então, Zaqueu, olha só, Zaqueu desorganizou, entrou na casa de uma pessoa, mudou os móveis, tudo de lugar, e teve a oportunidade, né, naquela vida mesmo, ir lá e organizar todos os móveis de novo. Então, numa próxima encarnação, com certeza, Zaqueu já estava um passo bem adiante, não tinha nada mais para pagar referente a isso. É assim com os nossos deslizes. Se a gente tem a consciência e consegue, nesta encarnação ainda, resolver nossas bagunças que nós fazemos, ótimo. Se não, Deus é um Pai de infinita bondade, Ele nos possibilita novas encarnações para que nós possamos resolver essa questão. Então, olha só, a mulher, aqui ele está dando exemplos, né, de pretendendo falar.
A mulher cananeia soube insistir e cultivar a humildade, aquela lá do poço, que estava lá. Mas, Senhor, o Senhor vai falar comigo, né? Aí o cego de Jericó vence a reação negativa da multidão e é chamado por ele. Pretendendo falar-lhe, convoca o espírito a refletir quanto às disposições íntimas em procurar objetivamente aquele que é a luz do mundo. Viu? Movidos pela proposta sincera da mudança, recorremos sempre a ele, na certeza de que seremos atendidos. Oh, estudo bonito, gente. E agora, faltando 10 minutinhos para o nosso término, nós vamos falar o que nos traz hoje aqui, o título hoje do nosso estudo, A Regra de Ajudar. E é tirado do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio. E a regra de ajudar vai dizer assim: João, esse João é o evangelista, o amigo querido de Deus. João, no auge da curiosidade juvenil, porque João era o mais novinho, por isso que Jesus deixou Maria aos encargos dele, porque Jesus sabia que ele ia morrer mais longe, ia dar tempo de acolher Maria o tempo todo. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza que o Evangelho transparecia nos ensinamentos de Jesus, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz, olha que lindo, diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes. Ele queria saber isso. Jesus, qual a maneira mais digna que eu tenho diante daquele próximo que eu pretendo ajudar? E Jesus respondeu com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. Gente, essa aqui é uma lição demais. Então, João, jovenzinho, pergunta, né, como dignamente eu quero ajudar o outro, como eu devo me portar? Jesus fala assim, e eu achei legal, olha o que Jesus fala, gente. Se procuras uma regra para auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, porque às vezes a gente acha que a gente está beneficiando o outro, mas a gente não está beneficiando só o outro, a gente está beneficiando primeiro a gente, porque as bênçãos de Deus passam por nós para a gente conseguir beneficiar o outro, entende? Então, Jesus falou para ele para não esquecer de amar o companheiro de jornada. Você pode fazer o bem para o outro, tudo, mas não esquece aquele teu companheiro de jornada que está ali dentro da casa, segurando a barra, aguentando as pontas. Ama. Olha só. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo furioso, combatendo no deserto. Não é assim que a gente vai combater o bom combate. Não. Recorda que a maioria dos enfermos conhece de algum modo a moléstia que lhe é própria, reclamando amizade e entendimento acima de medicação. O que quer dizer isso? Quando nós ficamos doentes, nós temos consciência de que essa doença não veio assim, do nada. Se eu não causei essa doença agora, nesta vida, com certeza causei em outras. E agora está vendo a possibilidade de eu me redimir através da doença. Porque a doença geralmente é a cura. A doença do corpo físico é a cura do nosso corpo espiritual. E então,
A gente precisa do quê? Da amizade, do amparo e do carinho daqueles que estão ao nosso lado na hora de passar os nossos perrengues. Lembra-te de que não há corações na terra, disse Jesus, sem problemas difíceis a resolver. Percebe, gente, que Jesus falou: não há sobre a terra quem não tenha problemas difíceis a resolver. Então, não é uma coisa que só eu, só você, só ele tem. Todos nós temos, independente de estar num carro luxuoso ou de estar andando de ônibus. Todos nós temos problemas. Em razão disso, aprenda a cortesia fraternal para com todos. Está vendo, gente? Porque é a lei do retorno. Se eu sou cortês, fraterno, amigo, eu recebo cortesia, fraternidade, amizade. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Às vezes a gente passa pela pessoa, fala bom dia, nem olha no olho da pessoa. Nem olha no olho da pessoa. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigirem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse. Olha, gente, isso é para nós hoje, 2025. Que coisa mais sem graça do que a gente conversar com uma pessoa e a pessoa está lá, no celular? Ah, gente, é de parar de falar na hora, não é não? Pensa, gente. Olha, Jesus há 2000 anos falava para a gente olhar no olho da pessoa que está conversando com a gente. Jesus era demais, né, gente? Jesus é tão atual, né? Nossa, Jesus realmente é atemporal. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhe carinhoso interesse. E guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Saber ouvir, gente. Saber ouvir. Tem centro espírita que tem essa frase: saber ouvir é uma prece. Aí, olha só. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com os mais graves assuntos deve ser tratado, não dependem de ruído. Pelo contrário, gente. Quando a coisa está inflamada, a gente fala mais baixo, que é para a pessoa prestar mais atenção e acalmar. A gente fala mais baixo e mais calmo. Abstém-se das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. O que quer dizer? Não vamos querer saber a vida íntima da pessoa. A intimidade da pessoa é da pessoa. Se ela quiser contar alguma coisa para nós, ela vai contar sem a gente ficar fazendo perguntas. Olha só. Louva quem trabalha e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Em qualquer ser humano, gente, sempre tem uma coisa boa. Por mais ruim que ele seja, sempre ele tem uma coisa boa. Então a gente deve exaltar essa coisa boa quando formos conversar com uma pessoa assim. Foge do pessimismo. Foge do pessimismo, guardando a prudência indispensável diante de pessoas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. Foge da tristeza improdutiva, que apenas sabe lamentar-se. Nunca foi útil à humanidade, necessitada de bom ânimo. Jesus falava, né? Na vida tenhais bom ânimo. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com o gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Só com um gesto e um sorriso de bondade. Faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera.
a fim de que não seja atribuída uma falsa importância. Eu vou demorar para chegar, porque aí todo mundo me olha a hora que chegar. Que coisa ridícula. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes, os pequenos. Se o sol aquece a vida e a semente do trigo nos fornece o pão. Deixas que águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração em favor do círculo de lutas em que convives fraternalmente todos os dias. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Se tem uma coisa, única coisa que confere poder não é dinheiro, não, gente, é o amor. Engrandece a vida e nos dá o poder. Que poder é esse? O poder de fazermos cada vez mais pelo nosso próximo. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos que nos cercam, de todos. Não somente aqui, mas em qualquer parte, não somente hoje, mas sempre. Silenciou Cristo, assinalando a beleza do programa exposto ao jovem João. E João falou: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? Olha a humildade de João, porque foram tão grandes ensinamentos que o mestre falou para ele, que João só falou: como eu conseguirei executar? E o Jesus respondeu resoluto: a boa vontade é o nosso recurso de toda hora. Então, gente, boa vontade está dentro de nós, só depende de nós. E afagando os cabelos de João, inquieto, encerrou as preces da noite. Ai, gente, que lindeza, né? Vamos falar a verdade, que lindeza, né? Vejam só. Então, a gente só tem que ter bom ânimo, boa vontade, né? E determinação. É isso que eu quero. Um minuto, já estamos atrasados, mas não há de ser nada. Valeu a pena, porque é uma lição maravilhosa de Jesus, né? Meus amigos, quero já agradecer, antes da nossa prece final. Quero desejar a todos um final de semana muito tranquilo. Amanhã, início de semana, que seja grandemente abençoado. E lembramos de ser paz, de ser o bem para aqueles que nos cercam. E eles vão ser paz, vão ser o bem para aqueles que cercam eles. E assim fica essa roda de amor, não é mesmo? Jesus possa abençoá-los a todos e a todos os nossos familiares de casa que estejam necessitados, a todos os nossos amigos. E vamos rezar agora o Pai Nosso. Por Silvério Horta, psicografado por Chico Xavier. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu. Santificado Senhor, seja o teu nome bendito que em todo o universo exprime conforta, ternura e amor. Venha ao nosso coração seu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro distante ainda de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor e a sua. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.